nós somos medidos com a mesma medida com que medimos as coisas espirituais. E eu sempre deixei bem claro, estou falando isso já desde segunda-feira, que, aliás, se eu for buscar, eu estou falando desde a semana passada, né? De 100, 25% simplesmente que retém a palavra e dá fruto. Frutifica e dá fruto, só 25%. E quando eu digo 25%, não estou falando de 25% de quem está na igreja, estou falando de quem ouve a palavra. Estou falando que aqui tem 25%, mas pode acontecer. Estamos falando de quem ouve a palavra. A palavra é a única coisa que tem o poder de fazer com que a sua vida frutifique em todas as áreas. Como falamos segunda-feira, ela é como a chuva que desce, rega a terra e faz a terra produzir. Por isso, se houvesse uma seriedade maior e uma dedicação, e muitos parassem de ser ouvinte esquecido, simplesmente ouvinte, estava lá na frente. Porque a palavra é justamente para isso. Ela vem como a chuva, se o seu coração é terra boa, se você é coração que retém a palavra, então ela vai fazer produzir naquilo que realmente você precisa. Então a Bíblia diz também que para aquilo que a palavra foi enviada, ela vai prosperar. Para aquilo que ela foi enviada, ela vai prosperar. Então ela está sendo enviada com propósito de restauração. Nesse momento, se dentro dos nossos 52 dias, é como se um portal fosse aberto. Um portal de mudanças, um portal de restauração, um portal de restituição. E quando nós, através da fé, isso entra dentro de nós, e nós recebemos e agimos a fé em cima disso, né, em cima da direção que Deus tem nos dado, é quando realmente nós colhemos o fruto daquilo que a palavra tem sido enviada. Ela prospera em nossas vidas. A mensagem de hoje é uma mensagem maravilhosa e grave, porque eu sempre falo sobre isso, tá? Não olhe para mim e espere que eu vou te contar uma história bíblica, que eu não vou te contar uma história bíblica. Eu estou transmitindo um Espírito sobre você. Se você pega o Espírito, realmente isso muda, traz resultado à sua vida. Se você pega simplesmente história, nada acontece na sua vida. Como disse, 75% ouve e 25% retém. 75% ouve. Então tem muita gente ouvindo. E um número menor retendo e frutificando. Então eu vou começar a mensagem aqui. Mateus 6, 22. Diga comigo, os olhos são uma candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Significa que a maneira como você vê as coisas traz luz ou trevas para a tua vida. Tudo depende da maneira, e eu não estou dizendo destes olhos, eu estou dizendo dos olhos do entendimento. Se os seus olhos forem bons, porque quando a Bíblia fala de olhos, nós não estamos falando simplesmente de olhos físicos. Nós estamos falando
de olhos do entendimento. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento de um grupo de pessoas, dos incrédulos. Então, e eu poderia, não faz parte da mensagem, eu poderia dizer a você o seguinte: olha o quanto é importante como a fé, ela fala. A fé fala. E fala através da boca ou fala através de atitudes. Não importa quanto uma pessoa diga que ela tem fé. Porque é muito comum você conversar com as pessoas e ela dizer assim: eu tenho uma fé muito grande. Mas, quando realmente nós nos aproximamos e entramos profundamente na vida da pessoa, essa fé deveria, a boca fala do que o coração está cheio. Do que fala a sua boca? Fala de problemas, fala de vitórias, fala daquilo que você crê que vai acontecer positivamente ou daquilo que você já crê negativamente. A boca fala do que o coração está cheio. Se meu coração está cheio de fé, a minha vida, a minha boca está falando de vitórias, está falando de coisas maravilhosas que eu estou esperando, que eu tenho certeza, que eu tenho a convicção. Ou não. A mulher que sofria do fluxo de sangue, o texto diz que ela disse: se tão somente eu tocar na orla das vestes do Senhor, eu sei que eu serei curada. E ela foi e fez. E ela tocou e foi curada. Então, o que significa? Você vê que tudo que você crê, o que está dentro de você, a sua fé fala. Ela fala, sai pela boca. E ela falou internamente e fez. E ela alcançou exatamente aquilo que ela acreditava, aquilo que estava dentro dela. Quando, na verdade, também, se nós olharmos para a nação de Israel, ou mais especificamente, 12 homens que Deus preparou, 12 líderes cabeça, que Deus preparou para espiar a terra prometida, momentos antes de entrar e tomar posse dela, então 12 homens entraram, 10 olharam os gigantes e voltaram dizendo que não podiam entrar, que não seriam capazes, que eles se sentiam como gafanhotos diante dos gigantes e que eles não conseguiriam. 2 diziam: se Deus se agradar de nós, tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor nos colocará nessa terra, a terra que emana leite e mel. Ou seja, se Deus se agradar de nós, Deus nos colocará nessa terra. Ou seja, a fé falou. Os que disseram que não podia, também a ausência da fé foi falada. Fé fala. Viu? O que está dentro da pessoa, a fé, ela fala. De uma forma ou de outra, ela fala. Por isso, eu preciso estar atento. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. A sua maneira de olhar para as coisas, sempre você olha com maus olhos, de forma negativa, de forma pessimista, infelizmente, todo o seu corpo, toda a sua vida estará em trevas. Por isso que eu preciso olhos ungidos, olhos do entendimento, olhos bons. Passa, por favor. Segunda Samuel, capítulo 6, versículo 14. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas, diga comigo, com todas as suas forças perante o Senhor. Então vamos lá. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas, mais uma vez, diga comigo, com todas as suas forças perante o Senhor. Esse era um ato de adoração, esse era um ato de louvor. De qualquer maneira, não, com todas as suas forças, pleno, com plenitude, inteiro.
não de qualquer jeito, não de qualquer forma, não de qualquer maneira, não pelas metades. Quem acompanhou, quem se lembra daquela mensagem, não sei se foi quarta-feira passada ou quarta-feira retrasado, acho que quarta-feira retrasado, que nós falamos da arca, que passou a arca pela desobediência do povo, foi retirada, foi levada pelos inimigos e passaram um ano sem a arca, que era a presença do Senhor, o que representava a presença do Senhor. Quem lembra disso? Vocês vão se lembrar que nós falamos que a arca do Senhor passou 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab, e não há referência alguma que a arca, que era a presença do Senhor, tenha trazido algum grande benefício à vida daquele homem, à casa. Pelo contrário, até o seu filho, ele perdeu o seu filho morreu. Porque depois a arca foi levada e deixada na casa de um homem chamado Obed-edom, e em 3 meses, a arca, ou a presença do Senhor, em 3 meses, na casa dele, fez uma grande revolução. O abençoou, o prosperou, trouxe vida, mulher que não engravidava, ficou grávida, as terras abençoadas, próspero, ele prosperou de forma surpreendente. 20 anos na casa de um, nada. 3 meses na casa de outro, uma revolução total. Quem lembra disso? Aí eu disse assim, nós falamos o seguinte, que isso é uma reflexão muito importante, e nós falamos o porquê, infelizmente, porque tem pessoas que tratam de forma reverencial as coisas santas, reverencial as coisas de Deus, e outras tratam como se fosse mais uma coisa menos importante, um objeto qualquer, ou tudo que é sagrado não tem tanta importância para ele. Para outros, ele trata as coisas sagradas com temor, com uma reverência gigantesca. Então aquilo traz bênção para a vida dele. E aí, Davi ficou sabendo, ouviu falar o quanto a presença de Deus, ou seja, a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, o quanto ela trouxe bênção à casa de Obed-edom. E ele ficou animadíssimo e correu para buscar a arca do Senhor, para levar para o seu reino, porque se abençoou tanto, e a arca trazia realmente a bênção, que era a presença de Deus, então trazia prosperidade, fertilidade, trazia proteção, trazia, porque é isso que a presença de Deus traz, mas isso em obediência. E aí Davi correu e foi buscar a arca, e aí tem um outro sermão que nós trouxemos há um tempo atrás, que vocês vão se lembrar, quem estava na reunião vai se lembrar, que ele dava 6 passos e um sacrifício, 6 passos e um sacrifício, 6 passos e um sacrifício, 6 passos e um sacrifício. Lembra disso? Sim ou não? Então, toda a seriedade, todo o ritual para levar a arca e etc. E aí, ele feliz demais, levando a arca para o seu reino, porque era uma grande vitória. Eles passaram desprotegidos por tempos, por anos, sem a proteção do Senhor. E aí, ele feliz chegando, entrando no seu reino e dançando com todas as suas forças perante o Senhor, porque aquilo era uma grande vitória, aquilo mudaria muitas coisas ali, traria vida, traria segurança, traria prosperidade, era a mudança, a oportunidade de uma grande mudança. E aí, vamos lá, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria, diga comigo, de gritos de alegria, e de trombetas, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Repita essa palavra comigo, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando, diga comigo, perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Que ridículo, que absurdo, que palhaçada. Ela o desprezou, ela sentiu vergonha dele. Mas
Tem uma coisa importante acontecendo aqui, e eu quero que você preste atenção, que quando eu peço para você repetir algumas palavras, eu não peço você para repetir simplesmente por repetir, eu quero que você fixe essa palavra. Porque, como eu sempre digo, essas histórias se repetem aqui hoje. É a mesma coisa, só muda os personagens. E aí é onde nós precisamos ter cuidado, porque as histórias sempre se repetem. E eu tenho aprendido, nós temos sido ensinados, tudo foi deixado para nós como exemplos, para que a gente não cometa os mesmos erros ou possamos fazer os mesmos acertos através das boas orientações, dos bons direcionamentos que nós temos. Um momento especial, uma grande oportunidade, uma grande festa, um grande avivamento espiritual. A presença de Deus estava entrando no reino, juntamente, bênção estava chegando, mudanças importantes estavam chegando, era uma reconciliação, era um grande avivamento, todo mundo comemorando, todo mundo festejando, Davi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, as pessoas dando gritos de alegria. E Mical estava onde? Na janela, observando e criticando. Um momento especial, um momento extraordinário, a nação vivia, o coletivo vivia um momento extraordinário, era uma grande bênção, era uma grande vitória para todos, porque a presença de Deus estava entrando, a proteção estava chegando, retornando a Israel, a bênção, a prosperidade estava retornando, era uma restituição importante, a grande maioria em gritos de alegria, e Mical na janela, observando e criticando. Não vou falar o que eu tenho para falar agora. Aconteceu que, entrando a arca na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, diga comigo, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, diga comigo, ele abençoou o povo, em nome do Senhor dos Exércitos, porque era tempo de bênção, agora era um novo tempo, e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para a casa, diga comigo, voltando Davi para a casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar? Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei. Diga comigo, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Volte o raciocínio comigo. Um momento especial, um momento de avivamento,
um momento de renovo, um momento de bênção, um momento de vitórias, todo mundo comemorando, todo mundo com gritos de alegria, todo mundo na grande expectativa, porque seria um novo tempo, um novo momento, uma nova oportunidade, uma nova época. A presença de Deus estava entrando no reino, a presença de Deus estava entrando naquele lugar, então significava que a bênção estava chegando. E Mical, na janela, observando e criticando, quando deveria estar vivendo o mesmo momento, quando deveria estar desfrutando do mesmo momento, quando deveria estar no mesmo espírito, com o mesmo espírito. E isso trouxe consequências, e graves, consequências danosas. Por que ela fez isso? Não importa. Por isso todo mundo tem que ter cuidado com o que acontece dentro de si. Todo mundo tem que ter cuidado com o que está acontecendo. Se tem uma coisa que temos que vigiar, é com aquilo que tem acontecido dentro de nós. Pensamentos e sentimentos. Cuidado, porque ele estava dançando com todas as suas forças perante o Senhor, louvando ao Senhor, dando o seu melhor a Deus. E os olhos dela não foram bons. Ela não estava no mesmo espírito. E aquela atitude custou a ela uma esterilidade. A partir daquele momento, ela se tornou estéril. E você sabe que nessa cultura, o grande valor de uma mulher estava em poder gerar filhos, dar filhos ao marido. E no caso, essa mulher era filha de rei, e agora casada com um rei. E infelizmente, ela que poderia ter sido extremamente abençoada e dado a Davi um sucessor, não deu. Porque depois Davi foi ter um filho e um sucessor com uma outra mulher. E justamente, olha como conclui a leitura, passa por favor. Até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, lê lá, jamais teve filhos, se tornou estéril, improdutiva. Por quê? Porque, agora vem a frase, cuidado para não ser um crente de janela. Cuidado para não ser um crente de janela. Que ao invés de estar vivendo o Espírito, está só na janela observando e criticando. E a esterilidade tomando conta da vida. Porque tudo que a gente fala, a gente dá conta. Nós precisamos ter cuidado que, com a falta de discernimento, porque era um momento especial, era um momento de vitória, era um momento que a grande maioria estava aos gritos de alegria, era um grande avivamento espiritual, só que ela só enxergou o que não devia enxergar, ela só olhou com os olhos, infelizmente maus, e não com os olhos bons, e deveria estar desfrutando do mesmo Espírito, deveria não estar na janela, estar lá no meio, entende? Deveria estar lá no meio, participando, comemorando, louvando ao Senhor, adorando a Deus com todas as suas forças, mas ela não estava adorando ao Senhor. E Davi estava, e nós lemos que ele estava adorando, e perante o Senhor com todas as suas forças, ele estava ali. E era um momento maravilhoso, era um momento especial, mas ela não discerniu. E aquilo lhe custou
caro, porque ela, que poderia ser, né, a mulher amada, que poderia ser a mãe de o sucessor de Davi, porque depois veio Salomão, e Salomão era filho até de um relacionamento que começou errado, mas certamente Deus encontrou alguma coisa no coração de Betseba, que era a mãe de Salomão. Teve suas consequências? Teve, mas depois Deus abençoou e deu Salomão. Então, só que, olha como terminou. Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. E você sabe qual é o problema? Que se nós não estivermos realmente muito atentos, é um momento de avivamento, é um momento maravilhoso espiritual, é um momento de bênção para todo mundo, mas existe os crentes de janela, que só está na janela observando, fazendo crítica, quando deveria estar colocando a mão na massa, quando deveria estar participando do avivamento, quando deveria estar com o mesmo espírito, aproveitando o mesmo espírito para ser abençoado, mas está na janela, só observando, fazendo críticas, no seu coração remoendo coisas que não deveria remoer, e isso torna a vida de muitos improdutiva. Então, a observação que eu faço, cuidado para não ser uma Mical. Vale a advertência? Sim ou não? Vale a advertência? Sim. Sim. Porque não adianta nós precisamos estar atentos, porque a gente pode falar o que quiser. Jamais teve filhos. Se tornou estéril. E isso a gente pode trazer para outras áreas da vida. Como pessoas, que você já viu que pessoas, que o mundo está errado, ele está certo. Só que é uma falta de lucidez. Porque, infelizmente, muitas pessoas deveriam olhar para si e dizer assim, não, espera aí, eu não estou dando conta da minha vida, eu não consegui sair de onde eu estou, eu deveria estar vivendo um outro espírito, eu estou de longe, só observando, fazendo crítica, apontando o dedo, fazendo observações que eu deveria estar buscando também, eu deveria estar participando do mesmo espírito, deveria estar na mesma fé, eu deveria estar desfrutando, aproveitando esse momento maravilhoso, que a presença de Deus está sendo derramada, e eu estou fazendo o quê? Desprezando no meu coração, remoendo, fazendo observações, estou cheio de mim mesmo, estou cheio de sentimentos mal resolvidos, porque na verdade Mical tinha uma série de coisas aí mal resolvidas dentro dela, que ela deixou que isso crescesse, e de alguma forma isso só se agravou e não trouxe nenhum benefício a ela. Então eu fecho esse ponto dizendo, cuidado para não ser uma Mical. Cuidado para não ser uma Mical. Só está na janela observando, fazendo crítica, observação, quando deveria estar desfrutando do momento, aproveitando, está lá no meio do avivamento, está lá no meio da bênção, está lá para ser abençoado também, ou não fazer julgamento, porque se ele estava fazendo de todo o coração ao Senhor, se era de todo o coração ao Senhor, como ele estava, com todas as suas forças, que fica o exemplo. E mais, você viu que quando ela falou, ela o desprezou e fez uma observação, volta aqui, por favor, volta 2 versículos. Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei, perante o Senhor celebrarei, perante o Senhor celebrarei, diga comigo, e me rebaixarei, ainda mais, diga, e me humilharei aos meus próprios olhos. Querida, se você está achando isso ridículo, perante Ele eu vou me humilhar ainda mais, eu vou me rebaixar ainda mais perante Ele. É isso que Deus busca. Pessoas que estão preocupadas com o que Deus, como Deus está vendo, não como os homens estão vendo. Pessoas que estão preocupadas em agradar a Deus, não estão preocupadas com as críticas, porque é assim, né? Nós sofremos críticas por servir, por buscar, por
um alto nível de comprometimento. Nós sofremos, né? As pessoas sempre estão fazendo as suas observações. Você sofre críticas na sua família, onde já se viu, igreja, jejum, 24 horas, não sei o quê, 52 dias já se viu, né? E a verdade, nós precisamos ver o resultado final disso. Quais serão as consequências de tudo isso? Nós vemos, eu vou terminar essa leitura mostrando para você como Davi terminou e como Mical terminou. Aonde essa postura me rebaixaria ainda mais e me humilharia aos meus próprios olhos. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou, tá? Pode ficar tranquila, mas eu vou me humilhar diante do Senhor, vou servi-lo ainda mais, vou me humilhar ainda mais, e também serei honrado por esses escravos que hoje você mencionou. Davi foi para abençoá-la, ao invés dela, ele foi para abençoar sua casa e sua família, como abençoou todos, e foi para abençoar a sua casa, mas ela estava lá dentro, amarga, rancorosa, remoendo sentimentos que não deveria, e perdeu a oportunidade de receber aquela bênção. Amém? Amém? Quem entendeu, por favor? Então fica aí. Não seja Mical ou um crente de janela. Não fica na janela só observando e remoendo, e fazendo observações que não deve, porque isso traz as consequências. Cuidado, porque muita gente pode estar sendo abençoado e você só na janela observando e fazendo críticas e etc, etc, e está perdendo a oportunidade de um grande momento, de um momento extraordinário. O rei Davi já morava em seu palácio, 2 Samuel 7:1, já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso. Diga comigo, o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Que coisa maravilhosa, né? Descanso de todos os seus inimigos. O Senhor deu descanso, agora ninguém te ataca mais, ninguém vem contra você. Ele já estava morando no seu palácio, maravilhoso, honrado, próspero, e o Senhor deu descanso de todos os inimigos. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Naquela mesma noite, o Senhor falou a Natã: vai dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar, Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado os israelitas. Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo? Por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei das pastagens, diga comigo, eu tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Olha que coisa linda. Eu tirei você lá do curral, tirei lá das pastagens, tirei lá do meio das ovelhas, você era só um pastor de ovelhas, para ser o soberano, para ser o maioral. Isso é maravilhoso. Aí está. Por que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus? Justamente pelo coração quebrantado, pelo amor, a reverência às coisas de Deus, porquanto priorizava as coisas de Deus. Você vê que ele estava preocupado, ele se sentiu mal porque ele morava num palácio, e o Senhor habitando em tendas, ele queria construir um templo para o Senhor. A preocupação de fazer algo especial para o Senhor. Quando você vê pessoas assim sendo honradas, extremamente promovidas, o exemplo do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, não importa o quão pequeno ele seja, o quanto ele seja o mais improvável, porque Davi era o improvável, na casa do pai era o menor.
O pai, quando Deus mandou ungir um rei na casa do pai dele, o pai dele nem chamar ele chamou, porque ele tinha 7 irmãos, e imaginou que pudesse ser qualquer um, menos ele. Mas o Senhor escolheu, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou. Eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei, diga comigo, tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Vamos voltar ali. No meio de uma multidão, ele não estava se importando se ele estava passando por ridículo ou não. Ele estava com todas as suas forças, sua única preocupação era adorar ao Senhor com todas as suas forças, porque aquele era um ato de adoração perante o Senhor. Quando a sua mulher o desprezou e o achou ridículo por ele estar adorando ao Senhor daquela forma, ele disse que ele continuaria, e se ele tivesse que se humilhar ainda mais perante o Senhor, ele faria. Ele faria. E aí você vê o resultado de tudo isso. O quanto vale a pena você priorizar a Deus. O quanto vale a pena a pessoa dar a Deus o melhor. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. O quanto vale a pena, o quanto uma pessoa que prioriza a Deus é honrada. Ainda que ele seja o improvável, ainda que ele seja o menor, ainda que ele seja aquele que tem tudo para ser ou para não ser nada, ainda que ele seja o menor na família, viu? Ainda que ele seja o menor, porque ele era o menor na família, o mais improvável. Agora, diga comigo, eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início. E tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, meu povo, também subjugarei todos os seus inimigos. Diga comigo, também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quanto à sua vida, quando a sua vida chegar ao fim, e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, como um pai, né? Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirarei de Saul a quem tirei do seu caminho. Eu estava meditando nisso aqui hoje, e eu tive um momento bem especial, porque no momento bem difícil da minha vida, e um dia de muita aflição, eu abri a Bíblia para que Deus falasse comigo, e Deus, não foi exatamente aqui, foi em Crônicas, mas a mesma coisa, exatamente dizendo assim: eu serei o seu pai, eu serei o pai dele, ele será o meu filho. E eu me lembro que, e aí vem, né, o Senhor falando que cuidaria, que honraria, e aquilo me encheu o coração
de esperança no momento assim que eu estava muito, muito abatido, muito sem esperança. E aquilo foi, assim, para mim, um alimento para a minha alma, foi uma promessa que eu me apeguei tremendamente, e continuamente o Senhor me faz lembrar dessa situação, desse versículo e desse dia em específico. É por isso que eu sempre digo, né? A Bíblia tudo é uma questão de fé, é o quanto você realmente acredita na palavra, quando Deus fala com você, o quanto você toma posse. Eu sei que naquele dia isso entrou no meu espírito, a tristeza saiu, eu me senti um filho amparado, eu me senti um filho, não mais um órfão, mas sim um filho que tinha um pai poderoso, maravilhoso, que cuidava de mim, e de lá para cá, eu vejo isso nos mínimos detalhes. De lá para cá, muita coisa mudou, muita coisa na minha vida foi transformada. Então, aonde eu quero chegar com isso? Você vê o resultado. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. O quanto uma atitude, quero mostrar a você, a atitude de Mical e a atitude de Davi. O quanto tudo é uma questão de espírito e uma questão espiritual. Assim como todos estavam extremamente felizes, porque a presença de Deus estava chegando. A presença de Deus estava retornando. Era tempo de restituição. Era tempo de restauração. Era tempo de avivamento. Davi dançando, glorificando, feliz, o povo gritos de alegria. E Mical, na janela, criticando. Mical deixando passar um momento extraordinário e pegando um problema para a sua vida, pegando uma maldição para a sua vida. Eu sempre digo que a Bíblia é um livro. Você sabe que eu vou fazer uma correção, tá? Vou fazer uma correção. Não é um livro, é um conjunto de livros. Aqui não é um livro, é um conjunto de livros. São vários livros em um só. É um livro tão maravilhoso, como eu disse outro dia, não camufla nada. É tudo muito claro, muito transparente. Muito. Não tem só coisas lindas, maravilhosas. Inclusive o próprio Davi, que foi um homem chamado o coração de Deus, cada vez que ele cometeu os seus erros, ele colheu suas consequências. Para mostrar que Deus, Ele retribui a cada um segundo. É como um pai, literalmente como um pai. Se acerta, você será recompensado. Você erra, você será corrigido. Você acerta, você faz coisas boas, você vai colher coisas boas. Você terá a sua recompensa. Você comete erros, você vai ser corrigido. É como um pai, exatamente como um pai. E isso é maravilhoso. Porque, como a Bíblia nos ensina, o Senhor, Ele corrige a quem Ele... E aí, nós precisamos pensar assim, porque nós falamos nesse domingo, né? Quando você corrige um filho, você corrige porque você ama esse filho. É prova de amor. Porque pai que não corrige filho, não ama o filho. Prova de amor. Quem ama, corrige. E aí nós precisamos pensar em outra coisa. O quanto nos amamos? O quanto nos amamos? O quanto realmente nos importamos com a nossa vida, com o nosso bem-estar? O quanto queremos realmente algo?
Porque não basta simplesmente a pessoa dizer assim, que ele quer tanto algo, mas o quanto eu quero? O quanto? Porque o quanto realmente eu quero algo, o quanto eu me importo comigo, o quanto eu me importo com a minha vida, com os meus sonhos, com os meus projetos, eu vou tratar isso com seriedade, com comprometimento, com responsabilidade. Às vezes nós não nos damos conta que nós mesmos nos tratamos de forma desrespeitosa, não nos importando realmente conosco. Porque quando realmente nós nos amamos, espera aí, nós sabemos o que é bom para nós e o que é ruim. Nós sabemos. E o que é bom, começa pelaquela linha de pensamento que nós ensinamos. Se você for esperar ter vontade para fazer o que é bom, você pode ter certeza que você não vai fazer. Ou você se obriga, por isso o Senhor disse a Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Seja forte, seja corajoso, seja esforçado. Quero dar uma vida nova a você, você vai entrar na terra prometida, você vai entrar na terra que mana leite e mel, mas esforça-te, tem bom ânimo. Toda pessoa que não tem bom ânimo, não tem como Deus abençoar, é desanimada. Não coloca força em absolutamente nada, esforça-te, tem bom ânimo. Eu quero te abençoar, eu quero te honrar, eu quero te dar uma outra vida, mas esforça-te, tem bom ânimo. Ai, eu estou desanimado. Não, querido, esforça-te, tem bom ânimo. A palavra não mente. Deus quer te abençoar, mas esforça-te, tem bom ânimo, coloca força, faça a tua parte. Tudo Deus faz com a participação do homem. E Deus não vai fazer nada sem a nossa participação, sem a nossa responsabilidade. E nós vamos aprendendo, você vê que são detalhes simples, coisas simples que quando nós paramos para analisar, você vê, quem é Mical? Muita gente nem tinha ouvido, só se assistiu a série da Record lá e está conhecendo, né, a Bíblia pela série da Record. Mical, Mical, mulher de Davi. Cuidado, mas lá tem muita dramatização, às vezes as coisas não são exatamente como a Bíblia descreve. Então, mas vamos lá, quem é Mical? Mas uma atitude de Mical. Mical foi esposa de Davi, filha de rei, mulher de rei, que tinha tudo para ter um final maravilhoso, extraordinário, e no momento especial, um momento de avivamento, um momento que todo mundo está comemorando, a presença de Deus retornando a Israel, todo mundo dando gritos de alegria, e Mical distraída com o quê? Com porcaria. Alimentando sentimentos que não era o momento para aquilo. Desfocada deveria estar, que coisa maravilhosa, a presença de Deus retornando à nossa nação, como nós, a presença de Deus na nossa vida, na nossa casa. É tempo de restauração, é tempo de coisas novas, é tempo de prosperidade. E às vezes a pessoa está olhando para onde não deve, está focada no que não deve. Está criando problema ao invés de receber a bênção. Ele foi para abençoar a sua casa e de repente estava lá, eu não queria a bênção. E Davi, coração rasgado. Se eu tiver que me humilhar, vou me humilhar ainda mais. Se eu tiver que me humilhar os meus olhos, vou me humilhar ainda mais. Só que está aí o resultado. Honrado, promovido, o menor, o mais improvável. Repita essa palavra comigo, o mais improvável. É aquele que não tinha probabilidade. Eu acredito muito nisso e eu vejo isso. Até porque eu escuto. Tem pessoas que às vezes falam assim para mim. Eu me lembro de um cara aqui, que eu atendi, falava vários idiomas, um profissional que ele se julgava um profissional altamente competente, só que era um cara, um poço de orgulho, um incrédulo, um arrogante. E um dia ele veio falar comigo, e aí ele disse assim, eu não entendo, porque tinha alguém aqui que foi aluno dele.
aluno dele, aprendeu com ele e estava arrebentando, e ele não saía do lugar. E ele disse, eu não entendo o que acontece comigo. Não sei se Deus existisse, as coisas não eram dessa forma. Fico olhando aí, o fulano aí, ó, aluno meu, está lá na frente, eu não saí do lugar. Eu falei, por causa do teu orgulho, por causa da tua arrogância, por causa da tua soberba. Porque você é arrogante, você é soberbo, você não é humilde. Os orgulhosos Deus humilha. Viu? Então você se acha autossuficiente, capaz. E o homem sem Deus não é nada. É isso que Deus faz. Deus pega o improvável e faz dele grande. É difícil de alguns entender. Como pode? O outro ali parece que não tem a mesma capacidade, mesmo está arrebentando. É por causa disso. Deus promove quem Ele quer. Deus tira lá do curral. Deus tira lá do pasto. Tira do lado do meio das ovelhas. Ele pega o pequeno, o improvável. O que Deus busca? Coração temente, homens e mulheres que priorizam a Deus, que honram a Deus, que colocam Deus no lugar dele. Homens e mulheres que colocam Deus no lugar dele, lugar de honra. Né? Eu não sou nada sem o Senhor, meu Deus. Ai de mim sem o Senhor, eu pereço se o Senhor não for comigo. Eu não quero ser uma Mical que está na janela só fazendo observação. Você viu como é que ela fez ou não? Certamente porque ela era filha de rei, ela achou o cúmulo, ele está no meio de escravos, dançando, né? Ela se achou superior porque onde já se viu, né? Está aí, que coisa vulgar, olha que coisa vulgar a sua. Mas o que ele estava fazendo ali era com sinceridade, estava dançando perante o Senhor, só que os olhos dela não foram bons. Amém, pessoal? Cuidado para não ser uma Mical. Cuidado para não ser o crente de janela. Seja um Davi. Coração quebrantado. Que realmente se derrama perante o Senhor. Que se derrama, ó a palavra, ó, se derrama perante o Senhor. Que não há reservas perante o Senhor. Que coloca Deus no lugar dele. Que prioriza Deus. É isso que Deus busca. Quando Deus tirou Saul do reino, o Senhor disse, eu já escolhi alguém melhor do que você. E sabe o que o Senhor estava dizendo? Não era melhor que era mais capaz, mas capaz de obedecer, capaz de ouvir a voz do Senhor, capaz de se submeter à vontade do Senhor. Não era alguém que era mais capaz no sentido de habilidade ou etc., mas alguém com um coração quebrantado, coração que se submetia, um coração que reverenciava a Deus. Tanto é que a famosa expressão, retire de mim qualquer coisa, mas não retire de mim qualquer coisa, mas não retire de mim o teu espírito, é de Davi. Ele estava dizendo, se o Senhor quer me tirar o reino, pode tirar. Se o Senhor quer me tirar a riqueza, pode me tirar, mas não retire o teu espírito de mim. Você vê que coisa linda? Isso é meu Jesus. Né? Ele não estava preocupado, Saul estava preocupado com o trono, Davi não, estava preocupado com a presença de Deus. Como muita gente está preocupado com o trono, Davi estava preocupado, e Deus busca pessoas que estão preocupadas com a presença de Deus. Então ele dizia, se o Senhor quiser tirar de mim o trono, pode tirar, mas não retire de mim o teu espírito. Isso é maravilhoso, porque ele sabia que a coisa mais importante na vida dele era a presença de Deus, o Espírito de Deus. Amém? Fique em pé, por favor, pega o teu propósito. Terminou aqui ou tenho mais? Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Olha que coisa linda, porque Saul foi um perseguidor de Davi, né? E o Senhor retirou Saul do caminho. Quanto a você, a sua dinastia e o seu reino permanecerão, diga comigo, para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Por isso que Jesus é chamado filho de Davi.
porque ele é da descendência de Davi. Já prestou atenção? Que geralmente você vê na Bíblia Jesus, filho de Davi, porque Jesus é da descendência de Davi. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Então o rei entrou no tabernáculo. Olha que lindo, quando o profeta transferiu tudo a ele. O rei entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor, diga comigo, e orou. Ele disse: quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxesses a este ponto? Ele está dizendo: quem sou eu, o que é a minha família para que o Senhor me trouxesse, me colocasse aonde eu estou hoje? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da minha família, deste teu servo. E assim, é assim que procedes com os homens, ó soberano. Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor da tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste esse feito grandioso e o revelaste ao teu servo. Quão grande és tu, ó Senhor! Não há ninguém como tu, não há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E o Senhor, diga comigo, dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Quem dava vitória a Davi? O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Como eu gostaria de transmitir isso a você, às vezes a gente lê, e aí você está lendo a história de Davi, a oração de Davi. Não, é a nossa história, é a nossa oração. Até porque Davi já foi. Quem está aqui agora somos nós. Não é verdade? O que adianta? Davi já foi, está aqui só o exemplo para nós. O que Deus tinha para fazer na vida de Davi, Deus fez. Agora está o exemplo para nós. E a Bíblia diz isso, que tudo foi deixado como exemplo. Então, nós podemos ser os Davis de agora, os Davis de hoje. Por isso que temos que ter cuidado para não sermos uma Mical, ou um Saul, que tinha tudo. Você sabe que a Bíblia está cheia de pessoas que começaram muito bem e terminaram muito mal, e pessoas que começaram muito mal e terminaram muito bem. Vou repetir. A Bíblia está cheia de pessoas que começaram muito bem e terminaram muito mal. Isso significa que um dia esteve na bênção, um dia esteve no caminho certo e depois se perderam. E tem gente que começou muito mal e terminou muito bem. Isso serve para reflexão. Nós podemos ter começado muito mal e temos tudo para terminar muito bem. Como podemos ter começado muito bem e se não vigiarmos, nós podemos terminar muito mal. Por isso que é o tempo todo. Lembre-se que Mical servia ao Deus de Israel. Mical era filha do Deus de Israel. Mical era esposa do rei de Israel. E Mical não teve discernimento algum daquele momento espiritual. Porque aquele era um grande momento espiritual. Era a presença de Deus entrando de volta em Israel. Nós precisamos ter cuidado, porque nós podemos não discernir um grande avivamento que Deus tem realizado no nosso meio.
presença de Deus sendo derramada de uma maneira especial. Deus agindo para nos abençoar. Mas muitos crentes de janela, só de longe observando e fazendo as suas observações desnecessárias, que eu costumo dizer, tem opinião que ninguém pediu, tem palpite que ninguém pediu. Mas nós podemos ser Davi. Se eu tiver que me humilhar ainda mais, eu vou me humilhar. Sabe por quê? Eu quero terminar meus dias daquele jeito ali, ó. Daquela forma. Não perder uma batalha, não perder uma vitória. Deus tirar os inimigos do caminho. Vai tirando todos os problemas, todos os inimigos, Deus vai tirando do caminho. Cada guerra, cada batalha, cada desafio, Deus vai dando vitória. Isso não é maravilhoso? Quando você entra numa guerra, ai dos adversários, que já entrou numa guerra perdida. Já entrou numa batalha, na batalha errada. Não é verdade? Você entrou numa batalha errada, querido. Por um caminho virá, por 7 vai ter que fugir. Isso é maravilhoso. Seja um Davi. Seja um Davi. Ainda que você seja, talvez, eu falo por mim, tá? Falo por mim. Com toda a humildade. Por mim. Eu não tenho dúvida que eu sou o improvável. Não tenho dúvida alguma que eu sou o improvável. O improvável que Deus levantou. O improvável que Deus tem usado. O improvável que aos olhos humanos certamente tem muita gente muito mais capaz, muito mais inteligente, mais sábia, mas com certeza Deus se agradou do meu coração e eu tenho lutado para que Ele se agrade a cada dia mais no meu coração. E é isso. A pessoa, tanto é que eu digo isso para vocês, quando Deus me chamou e me ungiu, eu tive o meu choro, foi uma crise de choro que eu tive, por 2 razões. Uma delas foi a gratidão, e a outra, o peso da responsabilidade, porque eu não me sentia capaz. Eu falei, ai, 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 ai. E agora? Não sei nem por onde começar. O que eu vou fazer? Não me sinto capaz. Mas eu disse, eis-me aqui, Senhor. Me capacita. Me usa. Eu vou fazer valer a unção. Eu vou fazer valer a confiança. E eu vou dar condições ao Senhor de fazer o que o Senhor quer fazer na minha vida e através da minha vida. Tenho certeza que Deus quer realizar coisas extraordinárias na tua vida e através da tua vida. Agora confia, seja um Davi, reverencie o Senhor, ame mais ao Senhor do que o trono, do que a posição, porque o segredo está aí. Ame mais ao Senhor do que a posição, do que o trono. Saul amou o trono e ele perdeu o trono. Davi amou o Senhor e nunca perdeu o trono. Nunca. Porque você tem um abençoador, você tem tudo. Você não tem um abençoador, nós não temos nada. Não é verdade? A coisa mais importante é o abençoador em nossas vidas. Com seus olhos fechados, fale com Deus e peça ao Espírito Santo de Deus que te ajude a ser um Davi cujo seu coração seja um coração que Deus se agrada, um coração que ama o Senhor, que reverencia o Senhor, um coração que realmente teme, que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Aprenda isso, porque o segredo para uma vida vitoriosa e segura está em você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. O abençoador, a sua segurança está aí. E não importa onde você está hoje, talvez você está ouvindo essa palavra e uma palavra de encorajamento e uma palavra de fortalecimento a você. Que talvez você seja o improvável, o menor da tua casa, o menor da tua família.
aquele que certamente muitos olham, ou já olharam, ou já fizeram alguma observação, que você não ia muito longe. Mas são os improváveis. Você viu o que Deus disse a Davi: eu tirei você lá das pastagens, do meio das ovelhas, e eu fiz de você um dos homens mais famosos da terra. Que coisa linda, né? O improvável, um dos mais famosos, um dos maiores. Deus pode fazer de você, do improvável, um dos maiores. Deus capacita. Rasga o teu coração e diga: Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu dependo do Senhor. A minha confiança está no Senhor. Eu quero colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Eu não quero ser um Mical que está na janela e coisas incríveis acontecendo e eu estou só observando e fazendo observações desnecessárias. Mical estava deixando passar um momento tão especial, uma oportunidade incrível, oportunidade de viver coisas maravilhosas. Ali, naquela cegueira espiritual, ela se tornou uma mulher estéril. Nunca gerou filhos. Mesmo tendo tudo, talvez das mulheres de Davi, era a única filha de rei, única criada de forma real, nobre, e tinha tudo para ter tido um futuro lindo. Mas a falta de discernimento, a falta de visão, a falta de visão espiritual, deixa entrar no teu coração. É tempo de avivamento, é tempo de restauração. A arca estava entrando ali, era um novo tempo que estava entrando, era a presença de Deus. Diga a Deus que você quer a presença dEle na tua vida. Diga a Deus que você precisa da presença dEle na tua vida. Eu preciso da tua presença na minha vida, Senhor. Eu quero a tua presença na minha vida, na minha casa. Eu quero a tua presença, meu Deus, no meu casamento. Eu quero a tua presença no meu trabalho. Eu preciso da tua presença, Senhor. Ô Espírito Santo, me ajude a colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Me ajude a priorizar o Senhor, colocá-lo verdadeiramente em primeiro lugar. Para Mical era um absurdo, era vulgar, era vergonhoso. Davi estava ali se derramando na presença do Senhor. Mas você viu, ele estava ali com todas as suas forças. É isso que Deus quer. Homens e mulheres que se derramam com todas as suas forças. Diga isso a Deus: eu quero com todas as minhas forças te servir, eu quero com todas as minhas forças te adorar, eu quero com todas as minhas forças, meu Pai, estar na tua presença, com todas as minhas forças, Senhor, com todas as suas forças, com todas as tuas forças. É isso que Deus quer.